Agora a gente vai fazer conexão direta com a Ucrânia, porque o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ele também anunciou hoje que o país organizou 12 novos corredores humanitários, gente. O Ministério da Defesa russo disse, porém, que a Ucrânia concordou com apenas 2 dos 10 corredores que foram propostos pela Rússia. Vamos acompanhar melhor a situação? Quem segue por lá é o nosso enviado especial da CNN, Matias Brotero, que está em Lviv. O Matias está num centro de refugiados, vai conversar comigo agora, falar também sobre a expansão dos ataques para outras cidades mais próximas de Lviv, inclusive. Ô Matias, apesar dessas narrativas diferentes que a gente tem, temos um fato. A retirada de civis, das pessoas, das áreas mais perigosas, ainda está acontecendo de maneira muito limitada. Conta pra gente como é que está a situação por aí. Bem-vindo. Sim, de maneira muito limitada, Roberta. Obrigado. Boa tarde a vocês todos do Visão. Olha, Roberta, são 12 corredores humanitários, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que estão sendo organizados e que os alimentos, medicamentos já estão sendo encaminhados para esses corredores humanitários, para as vilas e cidades que passam por meio desses corredores humanitários. A gente sabe que ontem mesmo o presidente ucraniano já havia dito que até agora 100 mil pessoas foram evacuadas por meio de corredores humanitários, mas que muitos corredores não estão de fato funcionando. É o caso, por exemplo, da cidade de Mariupol, que está sob forte bombardeio, sob forte ataque russo. Inclusive, os russos já informaram que já cercaram a cidade de Mariupol, então a gente já sabe que naquela região o corredor humanitário não funciona. Agora, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em pronunciamento hoje, falou à Rússia justamente que se a Rússia começar a atirar novamente e interromper o resgate de pessoas, receberá uma resposta do mundo, que o mundo está de olho, deixando a bola portanto, no colo dos russos em relação ao funcionamento dos corredores humanitários. Ele diz também que o tipo de resposta que eles mesmos precisarão de corredores de assistência humanitária, isso em caso deles desrespeitarem os corredores, da maneira que a gente já vem acontecendo em muitos corredores humanitários, como eu disse, em Mariupol, por exemplo. A gente sabe que Sumi é uma cidade por onde passa um corredor humanitário e ali sim é o local por onde mais refugiados conseguiram sair, mas há relatos de tiroteios, disparos em muitas outras vias, que inclusive acabam assustando os refugiados. Agora, falando um pouco sobre o lado russo, o Ministério da Defesa da Rússia disse, de acordo com uma agência de notícias russas, que a cidade portuária de Mariupol, como eu falei, está cercada, com todas as pontes e estradas para a cidade destruídas ou minadas pelas forças ucranianas. Esse é o lado russo nessa guerra de narrativas e, portanto, há sim uma diferença, há sempre uma acusação de um lado e de outro em relação ao funcionamento desses corredores humanitários, Roberta. Agora, é importante a gente dizer que em meio à tentativa de evacuar mais pessoas, que a gente chamaria de deslocados e não refugiados, o número de refugiados segue aumentando. A ONU já fala em 2,5 milhões de refugiados que estão em diferentes países da Europa, por exemplo. Aqui a cidade de Lviv é a cidade que vem recebendo a maior parte, ou pelo menos a grande parte dos refugiados passam por aqui, os deslocados passam por aqui antes de ir para outro país. E como você disse, Roberta, eu estou num centro de acolhida de refugiados, que era antes um centro artístico. Vou pedir para mostrar para vocês exatamente onde eu estou aqui. É um centro que fica na região central de Lviv. E aqui, olha só, primeiro a gente tem a comida que fica à disposição dos refugiados quando eles chegam aqui. Os refugiados eles podem ficar quanto tempo eles quiserem, mas de maneira geral eles ficam de algumas horas, até 3 dias, por exemplo, até ir para outro país. Vou pedir para a gente subir a escada aqui para mostrar para vocês o andar de cima, que é inclusive onde os refugiados podem ficar, podem ter um lugar para ficar. Por exemplo, praticamente uma casa aqui, uma casa comunitária. Então, a gente sobe a escada aqui. É interessante que era um centro artístico e aí, nas primeiras 48 horas depois que a guerra começou, as pessoas que trabalham aqui decidiram transformar num centro de acolhida para os refugiados. Aqui nesse andar de cima
fica, até agora há pouco tinha um homem, um senhor refugiado que estava cortando o cabelo aqui, então tem essa opção, eles podem cortar cabelo, além de ter um lugar para ficar. Olha só, vou mostrar para vocês, aqui é um dos quartos onde os refugiados podem ficar, ali tem um gatinho também, a gente lembra que os animais fazem parte desse pacote dos essenciais que eles levam, trazem aqui depois de chegar muito tempo na rua, na estrada, às vezes 3 dias esperando para chegar até aqui a Lviv e sair, por exemplo, para a Polônia. Aqui tem um outro quarto, mostrar para vocês mais ou menos como é que é. Importante dizer que a gente combinou com todo mundo que está aqui, que a gente está mostrando, claro, né? Porque são quartos, são locais particulares, mas até as pessoas que estão aqui, os refugiados, falaram que é importante mostrar a situação. E que, inclusive, corrobora com a teoria da ONU de que o mundo está vendo a maior crise humanitária, migratória, crescente desde a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos subir um pouco mais, então, para o terceiro andar. No terceiro andar você tem mais um quarto aqui à direita, tem ali uma criancinha brincando, a gente não sabe quanto tempo ela especificamente está aqui, mas, de acordo com os relatos, nem todo mundo está aqui há mais de 3 dias, geralmente o pessoal vai embora um pouco antes. E aqui tem uma barbearia também. Então, para mostrar para vocês um exemplo de um centro de refugiados, um centro de acolhida de refugiados, onde eles podem ficar aqui em Lviv. Lembrando que o próprio prefeito de Lviv já falou que a cidade está saturada de pessoas, realmente não tem mais lugar para ficar. Então a opção é realmente procurar um centro de acolhida, uma escola, e esse tem sido o perfil dos refugiados agora, porque muitas casas de parentes e amigos já estão praticamente ocupadas já, né? Então a opção é realmente buscar um centro de acolhida como esse aqui, Roberta. Matias, a gente conseguiu ver direitinho daqui essas imagens que você está vendo. Se você chegou agora, está ligando na CNN neste momento. Matias está mostrando um centro de refugiados em Lviv, cidade da Ucrânia, um local em que funcionava uma galeria de arte. Ali nos 3 andares estão distribuídos os refugiados que vêm chegando, estão deixando as suas casas, vão cruzar a fronteira para seguir para outras regiões, outros países. Tem área de alimentação, tem até uma área com barbeiro, e me chamou muita atenção, viu, Matias? Nossa, quando passavam as crianças brincando nas escadas, né? O retrato dessa guerra, a criança com toda a pureza, ali tentando manter qualquer tipo de rotina, num centro de refugiado, tendo que deixar o próprio país num cenário de violência, me chamou bastante atenção. Matias, obrigada por esse relato, por mostrar tudo isso pra gente. E é curioso, Roberta. Sim, pode completar. É curioso, você estava falando das crianças, é curioso que a Unicef também já alertou que a guerra vai impactar e muito a vida das crianças nos próximos anos, né? Então, assim, as crianças muitas vezes não sabem exatamente o que está acontecendo aqui, mas fato é que elas tiveram que sair da casa delas à força, né? Porque não foi por vontade própria, tiveram que sair com os pais. Muitas delas nem vão voltar. Há pesquisas que mostram que muitas pessoas nem vão conseguir voltar para a Ucrânia, vão achar emprego em outros países e começar uma vida nova em outro país. Então, o que está acontecendo agora, essa crescente crise migratória, representa uma mudança no panorama de como vai ser a população da Ucrânia, como vai ser a vida na Ucrânia. Isso está em constante mudança, até porque o número de refugiados não para de aumentar. A ONU já fala que isso pode chegar a 5 milhões em pouco tempo até, Roberta. Pois é, aperta o coração ver essas crianças aí, né, Matias? Obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você por aí, siga com a gente, força.